Eu vou deixar nesse vídeo, pessoal, algumas ideias que eu separei aqui para uma pessoa que não está no mundo da tatuagem, mas pretende estar, tá? Se eu fosse voltar a tatuar do zero, início de tudo, deixa eu baixar aqui que a luz está estourando. Acho que agora melhorou. Deixa eu aqui na frente. Se eu fosse voltar do zero, hoje em dia eu tenho 16 anos de tatuagem, mas se eu fosse voltar do zero, eu iria fazer muita coisa diferente, cara. Muita coisa diferente. Eu vou pegar uma folha aqui e eu vou listar o que eu for lembrando. Porque assim, tá sendo no improviso aqui. Eu pensei, mentalizei isso esses dias, mas eu não anotei. A folha que eu tinha... Não anotei não, eu não vou mentir, não anotei. Mas eu tenho de cor aqui o que eu vou precisar falar. Vamos lá. Se eu fosse voltar hoje em dia a tatuar, voltar lá... Eu comecei em 2010, tá? Mas vamos supor que eu tô começando agora em 2026. Dinho, aqui a gente vai dividir em dois perfis. A gente vai dividir essa explicação aqui. Eu vou dividir essa explicação em dois perfis. Um perfil é de pessoas que não trabalham, mas ela tem condições, os pais bancam, ela tem condições de viver sem trabalhar, né? Ela consegue fazer todas as suas necessidades sem estar trabalhando, não paga aluguel, não tem filho. Primeira pessoa. Segunda pessoa é aquela pessoa que ela precisa trabalhar, tá? É diferente o percurso de uma e o percurso da outra, sabe? Não quer dizer que um vai se destacar mais que o outro porque não trabalha, não. Mas o trajeto é diferente, a dinâmica é diferente. E eu vou trazer aqui a terceira pessoa. Não, eu não vou trazer a terceira pessoa, eu vou deixar em duas no caso. Vamos lá, vou deixar em duas. Aqui trabalha e aqui não trabalha e tem toda uma fonte de sustento, e aqui não trabalha, certo? E aqui trabalha, porra. E aqui trabalha. Vamos lá. O que eu faria se eu fosse iniciar agora? Eu iria perguntar para a pessoa: você tem noção de desenho? Não tenho. Cara, comece a estudar desenho. Os dois. O que trabalha e o que não trabalha. Desenho, cara. Aí vão me falar: porra, Dinho, mas eu vi na internet o vídeo de uma tatuadora falando que não precisa saber desenhar para ser tatuador. Não precisa mesmo, cara. Eu não tô falando aqui que precisa. Só que se você voltar lá no início do vídeo, eu vou falar, eu falei, se você quer se tornar um tatuador de sucesso. Agora, se você quer se tornar um tatuador meia boca, que faz aí tatuagem por R$100, 150, aí você não segue as minhas ideias, cara, porque minhas ideias é outro caminho, é para formar gigantes, tá entendendo? É para formar gigantes, não é para formar bunda mole, não, tá? Estuda desenho, cara. E assim, eu não tô falando pra se aprofundar em nada. Tô falando pra você estudar os fundamentos, cara. Tá? Os fundamentos. Ah, Dinho, o que não trabalha tem mais tempo? Tem, então. Aí agora vai vir a questão aqui. O que não trabalha, ele vai estudar desenho uma vez na semana, vai praticar. Importante, pessoal, praticar. Hoje em dia, a galera, com a vinda da internet, o acesso à internet, as pessoas, eu falo que é por mim mesmo, a gente acaba se confundindo, achando que teoria é prática. Não é, cara. Para você construir um conhecimento sólido, um conhecimento de verdade, a gente tem que unir uns 30% de teoria e o restante de prática. É prática. É o que vai fazer o seu cérebro criar sulcos, filtros ali para fazer ligações e você memorizar, você praticar, você de fato aprender.
Porque não adianta nada você ir lá e entender a teoria do desenho e na hora de pegar na mão você não vai saber fazer, cara. O seu cérebro não tem, ele não tem comando ainda para mandar, para fazer a sua coordenação motora responder da forma que ele quer. Então é prática, cara. Prática. E assim, primeiro de tudo também, voltando lá, começa a trabalhar a paciência, velho. Porque o que você vai ter que trabalhar aqui nesse mercado é paciência. Não acontece de forma rápida, não acontece, esquece, cara. Esquece essa ideia de que o tatuador lá falou que dá certo, que funciona. Não funciona, tá? Não é assim que funcionam as coisas aqui. No mundo da tatuagem é diferente. Se você quer ser um tatuador de sucesso, você vai ter que aprender a aproveitar o processo, tá? As coisas não vai acontecer porque você está idealizando, que você está pensando, não. Aqui você vai ter que plantar a semente e vai ter que esperar a árvore crescer para depois dar frutos. Você vai ter que esperar períodos. Então, você tem que aproveitar o processo, tem que entender e começar a aprender a aproveitar o processo, cara, porque senão vai ficar um negócio maçante. Você não vai longe, na verdade. Se você não entender o que eu tô falando aqui, você não vai longe, irmão. Não vai longe, cara. Você vai chegar na esquina, na primeira trupicada, você vai voltar para sua casa. Tá entendendo? É questão de ter paciência. Bora lá. Dinho, o que trabalha tem mais tempo. Aí que vem a diferença, por isso que eu perguntei, por isso que eu dividi o que trabalha e o que não trabalha. O que não trabalha, cara, eu acrescentaria já começar a estudar. Comprar. Isso aí eu tô criando essa ideia, imaginando que essa pessoa já tem um material, tá? Eu não tô nem entrando nesse mérito de comprar material, porque aí já é uma outra questão. Vamos lá. Eu já começaria a acrescentar aqui na semana, começaria a intercalar, já de início, desenho e tatuagem, cara. Desenho e tatuagem, sabe? Tem que aprender, começar a aprender isso aqui. E assim, volto a dizer, trabalha a paciência, não adianta querer dar um passo maior que a perna. Você está começando, você vai lá, na primeira oportunidade que você tem um dia de tatuar uma pessoa, você vai lá e faz um fechamento. Você vai se frustrar, cara. Você não vai conseguir clientes, não é assim que a banda toca, tá? O que trabalha, cara, se eu fosse eu agora, entendendo o processo, como funciona o mecanismo de você adquirir um conhecimento, eu focaria no desenho. Tempo que sobrou, porque assim, o cara trabalha. Não dá pra ele ficar pensando em um monte de coisa, porque o cérebro não vai conseguir reter, ainda mais com a cabeça cansada pós-trabalho, não tem como. Só se o cara pegar, tem a opção, ele vai pegar e vai intercalar também, só que ele vai ter que reduzir. Na semana estuda uma coisa, na outra semana estuda outra. Isso que eu tô falando aqui de estudar na prática, da tatuagem, eu não tô falando pra você tatuar ninguém, filho. Só se você tiver alguém da sua família que não se importe, eu não aconselho. Essa prática que eu tô falando da tatuagem aqui é estudar em pele sintética, tá bom? Hoje em dia não precisa mais ir no açougue, comprar pele de porco. Tem muitas empresas aí que vendem pele sintética, que é muito parecida com a pele humana, sabe? Que dá pra desenvolver um trabalho bacana. E pegar uma noção boa para depois você partir para a pele. Aí dá para você fazer isso aí, intercala, que trabalha também. Só que eu acho que o processo vai ser um pouquinho mais demorado. E o desenho, como eu volto a dizer, o desenho não é para você estudar tão a fundo a ponto de pegar e criar seu próprio estilo e tal. Não, é para você entender os fundamentos. Os fundamentos, sabe? Luz, sombra, perspectiva, movimento, colorimento, teoria das cores, toda essa base. Para depois você começar a mexer. Por quê? Porque eu falo do desenho, eu bato na tecla do desenho sempre. Porque vai te cobrar lá na frente, mano. Vai te cobrar lá na frente. E eu não tô nem falando que essas... eu não tô nem pensando nessas
falas rasas que as pessoas falam assim pra assustar, tipo, na hora que o decalque apagar, aí cola o decalque novamente, mano, tá ligado? Cola o decalque novamente, mas assim, eu não tô nem falando por isso, eu tô falando assim, na questão mais técnica da coisa, na questão de você aplicar e ter um resultado bacana, porque eu mesmo no começo eu tinha esse problema, eu ia fazer uma sombra, um trabalho sombreado, eu achava que ia sombra em todo lugar, cara. Aí quando depois eu me afastava, olhava o desenho, eu falava, puta que pariu, o que eu fiz, mano? O que eu fiz? Aí o desenho já tava tudo escuro, aplicava sombra onde não tinha, sabe? Eu não conseguia deixar respiro na pele, deixar a parte contraste, eu chumbava tudo, ficava aquele negócio que não dava pra entender nada. E ali acabou, filho. Dependendo do que você fez ali, abraço. Você estragou a pele do cliente, não vai te gerar outros clientes, dificilmente alguém vai olhar e vai falar, porra, cara, que negócio legal. E tem a questão também de apagar, cara, de apagar, de você precisar fazer um freehand, tem trampo que não dá pra você ficar desenhando no papel. Tem trabalho que você, pra você atingir um nível de excelência que onde as pessoas vão olhar e achar que tá legal, você vai precisar entender de desenho, cara. Dependendo da região aqui, pescoço mesmo, não tem folha que dobra aqui. Dependendo da parte que apagar, você não vai apagar tudo ou colar só uma parte. Você vai ter que fazer ali um improviso, vai ter que compreender. E isso você vai ter que entender os fundamentos básicos do desenho, cara. Eu tô sendo bem sincero com você. Se tem tatuador aí que tá vendendo curso, falando que não precisa aprender a desenhar, de fato não precisa mesmo. Só que assim, pensando a longo prazo, eu, Dinho, 16 anos tatuando, eu não faria isso. E eu cometi esse erro, tá? Eu cometi esse erro. Não faria isso, tá bom? Não faria isso, certo? O que faria depois, cara? Depois que você tiver fazendo lá, tá aplicando o traço legalzinho. O outro detalhe agora falando da prática da tatuagem, voltando para a prática da tatuagem. Vamos lá. Quando você começar a praticar lá na pele sintética, não fica pegando pele sintética gigante e preenchendo ali com um trabalho grandão, com fechamento. Eu sei que é bonito, é chamativo, né, o efeito do desenho, ainda mais no Pinterest. Hoje em dia você vê os bancos de imagem lá, uns trabalhos lindos, né? E a gente quer, né, mano? A gente tem essa ansiedade, a gente quer chegar no lugar e falar, pô, esse trabalho é meu, a gente quer ser o autor. Eu entendo, cara. Só que não adianta você pular etapa, cara, não adianta pular etapa. Por quê? Você vai lá, tem muito cara que comete esse erro hoje em dia, tá começando, vai lá, tá começando, ele pega, isso aí não é só na tatuagem, isso aí é no meio, no campo de ilustração, de pintura, em geral. Em vez de ele começar com um quadrinho, ele é orgulhoso, ele quer chegar e fazer trabalhos gigantes, cara. Quer fazer trabalhos gigantes, ele quer pegar e já sair rabiscando tudo e tudo mais. Não funciona dessa forma, cara. Não funciona dessa forma. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar frustrada, porque provavelmente o nível de perfeccionismo dessa pessoa é alto. Aí ela não vai conseguir alcançar. Outra coisa, se ela quer fazer esse trabalho grande já de primeira, ela é ansiosa. Para você fazer um trabalho grande sem experiência, vai demorar dias, cara. Dias. Você pode terminar num dia só, mas vai ficar uma merda. Não vai ficar legal o trabalho. Então, o que eu falo? Começa por algo pequeno, porque você vai conseguir finalizar rápido, você vai aproveitar o processo e se der errado, você não vai ficar frustrado, sabe? Eu posso até estar errado aqui no que eu estou falando, que é meio que no improviso, mas você não vai ficar frustrado, aí você vai partir para outro projeto também, não vai dar aquela sensação de algo incompleto. Você vai terminar, cara. E aceite também a imperfeição, aceite o erro. Esse é o momento de errar. Tente largar o perfeccionismo de lado.
E eu não tô falando para fazer qualquer coisa, mas assim, aceite que você vai errar, aceite que você é um ser humano, somos imperfeitos, tá? E vamos errar, cara. E é no erro que a gente aprende. É no erro que a gente aprende. Isso que eu tô falando aqui foi coisas que eu tive dificuldade em aprender. Na época que eu comecei, não tinha internet, não tinha ninguém dando um toque. Era assim, ó. Era... Como que a gente conseguia naquela época? Era boca a boca, mano. Pegando amizade com o tatuador, pegando amizade com outro, aí o tatuador passava uma ideia que ele pegou de outro tatuador, então era um negócio muito empírico, sabe? Não tinha conhecimento científico, não tinha empresa, não tinha um órgão regulador em cima do negócio, era uns negócios absurdos até. Eu tava falando com meu irmão esse tempo atrás aí, na época que eu comecei a tatuar, um tatuador, a gente conheceu um tatuador que tinha conhecido um tatuador que ele fazia a diluição com vodka, sabe? E a gente fez isso aí por muito tempo, cara. Não tinha diluente regulado, um estudo científico em cima daquilo, por que usa diluente, porque a glicerina, o líquido dissolvia o pigmento, não tinha isso, cara. Era tudo na prática ali, na intuição, cara. Sabe? E hoje em dia a gente já tem informação, cara. E eu nem sei mais porque eu tava falando isso. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Depois eu tento lembrar aqui, provavelmente depois vai aparecer aqui o porquê eu comecei a falar isso. E aí a gente continua depois falando, tá? Que mais que eu focaria? Focaria nisso de início, mano. Focaria nisso de início. Eu poderia listar mais coisas aqui? Poderia. Vou listar? Claro que eu vou. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Que aí eu vou estruturar tudo bonitinho. O que seria legal? O que seria legal depois do desenho? Você praticar. Aí a gente começa a falar de marketing. Você começar a estudar. Cara, uma coisa que você vai ter que aprender, velho, é estudar. E isso aqui vai estudar pro resto da vida, mano. É pro resto da vida. Todas as áreas que você vai se especializar para uma profissão, o certo é estudar, cara. Porque o mundo, ele tá em transformação a todo momento, ainda mais nesse mundo de tecnologia, internet que a gente vive. E aqui na tatuagem, velho, você tem que estudar muita coisa, cara. Porque a gente não vê todo por trás dos bastidores, mas é muita coisa. Por exemplo, eu não só tatuo, eu tenho que ser marqueteiro, eu tenho que ser um bom vendedor, né? Eu tenho que fazer boas edições de vídeo, eu tenho que fazer boas edições de fotos, eu tenho que limpar o estúdio, eu tenho que cuidar do almoxerifado do estúdio, sabe? Eu tenho que fazer compras, eu tenho que tirar decalque, eu tenho que montar, eu tenho que ser desenhista. Então é complexo, cara. É possível, mas é uma rede ampla de funções. Então, quanto mais cedo você entender isso, é melhor para depois você não se frustrar. E assim, volto a dizer, aprende a estudar, cara. Crie o hábito de estudar e coloque na sua cabeça. Vai ser para todo momento que você estiver tatuando, você for o profissional da tatuagem, você vai ter que estudar, cara. Não para. Eu tô há 16 anos, eu tô tendo que me reinventar, cara, para mim entrar nesse mercado de trabalho novamente, porque mudou muita coisa, e eu meio que dei uma relaxada, eu tava focando em outros projetos. Só que hoje em dia eu olho e falo, cara, eu vou ter que aprender muita coisa do zero, eu vou ter que ressignificar, cara. Agora imagina você, malandro velho de 16 anos, tatuando, fazendo mudanças para se encaixar no cenário que tá acontecendo agora. É difícil, cara. É difícil, mas a gente precisa continuar, né? Precisamos vender, precisamos pagar nossa conta. E assim, precisamos atingir um nível de excelência, porque é o que manda no mercado, cara. E o que tem que entregar para o cliente. Sabe, se você quer ser um tatuador de nome, você tem que fazer um negócio que é diferenciado.
E diferenciado que eu falo não é só tatuar, cara. Não é somente tatuar. Você tem que ser diferenciado no seu marketing, no seu, como vendedor, porque senão não tem mercado não, cara. Você pode ser o cara que tem... Você pode deitar e rolar em cima de técnicas, técnica de desenho, técnica de tatuagem, criar um estilo que chame a atenção. As chances de você não dar certo só com isso é grande. Aí, só que assim, também não vou ser hipócrita. Tem gente que tem a sorte do algoritmo bater na porta dele e falar, meu, vem que eu vou te dar seguidor, sabe? Mas não é a maioria, é a exceção isso, tá bom? Eu tava falando com um amigo meu esses dias sobre a questão de como que funciona o mercado hoje em dia. Eu, Dinho, acredito que 60% para você se dar bem nesse caminho é marketing. Ah, Dinho, não seria? Eu colocaria 40% da qualidade do trabalho, tá? Eu vejo vários tatuadores ruins, que não tem conhecimento nenhum, não tem bagagem, passando na frente em malandro velho, cara. Que já tem, 1000 anos aí de carreira. E o cara não se desenvolve, não tem trabalho porque ele não manja de marketing, mano. Eu gosto disso? Não gosto, cara. Mas, fazer o quê? Eu queria só ligar minha maquininha e tatuar. Ainda mais hoje em dia. Impressora térmica que tira o desenho pra você. Cartucho que você só puxa e troca por outro. Você não precisa ficar colocando haste. Biqueira. É muito mais prático. O mercado de hoje em dia da tatuagem tá lindo, cara. Com esse monte de informação, pô, bom demais, velho. Você começa a tatuar com consciência, sabe? É muito bacana. Sabe? É muito legal. Só que, infelizmente, a gente precisa do marketing, sabe? Precisa do marketing, precisa estudar desenho, precisa de um monte de outra coisa, né? Certo? Eu vou parar por aqui porque o vídeo tá longo. E se alguém ficar com alguma dúvida, sugestões de vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu dou continuidade, beleza? Pessoal, vou deixar meu Instagram para vocês acompanharem meu trabalho. Se inscreva no meu canal também. Eu vou ver se eu consigo postar aqui com mais frequência os vídeos, pra gente bater um papo aqui e criar um mundo melhor na tatuagem. Esse é meu lema. Beleza? Tamo junto.